Olá! Na aula de hoje vamos tratar dos mecanismos de coesão textual, responsáveis pela construção dos textos. Para isso, inicialmente, precisamos discutir dois conceitos muito importantes: o de texto e o de textualidade. Estamos cercados por textos por todos os lados, estamos circundados por textos. Intuitivamente, todos nós sabemos reconhecer um texto e um não texto. Esse conhecimento ocorre porque, diante do material escrito ou falado que constituiria um texto, nós sabemos identificar quais são as suas características. Bem como sabemos também quando um agrupamento de palavras e frases, apesar desse material linguístico, não se constitui um texto. Mas, academicamente, precisamos de uma definição um pouco mais precisa. Para tanto, vamos consultar um verbete elaborado por Trask, no seu dicionário de linguagem e linguística. Acompanhem, por favor. Texto: uma porção contínua de língua falada ou escrita, especialmente quando tem um começo e um fim reconhecíveis. Compreenderam? Este é um conceito muito bom, mas ele aborda apenas algumas ideias, alguns pontos relacionados ao conceito de um texto. Vejamos, ele trata apenas dos textos verbais, falados ou escritos. Ele também não comenta a extensão de um texto, que pode ir de uma a milhares de palavras. Por isso, este é um conceito considerado estrito. Perceberam, então, a ideia de texto? Como nós já dissemos, estamos cercados por todos os lados, e eles podem ser textos de todos os tipos, além dos falados e escritos, como nós vimos no conceito. Vamos acompanhar uma infinidade de textos que vocês podem encontrar pela sociedade, que nos circundam todos os dias? Os textos podem ser verbais, não verbais, mistos, orais, escritos. Viram como há uma infinidade de textos? Além dos textos verbais, temos também os textos não verbais e os textos mistos. No momento dessa aula, você deve estar cercado por textos, matérias de jornais e revistas, provas, apostilas, artigos científicos, cartas, uma infinidade deles. Apesar de todos os textos serem importantes, na nossa aula nós vamos tratar quase que exclusivamente dos textos verbais, falados ou escritos. Agora que já conseguimos compreender exatamente o que é um texto e como reconhecê-lo, há uma outra coisa que devemos trabalhar, é a questão da textualidade. O conceito de textualidade e o conceito de texto estão muito próximos, tanto que o que constitui um texto é a sua textualidade. Vamos observar uma definição que trata da questão da textualidade? Acompanhem, por favor. A característica de um texto que torna claro que tipo de texto se pretende que ele seja. As propriedades que permitem identificar cada tipo de texto constituem sua textualidade ou textura. O conceito que vocês acabaram de observar também está no Dicionário de Linguagem e Linguística e foi também elaborado por Trask. A partir desse conceito, podemos observar que, para que tenhamos um texto, as condições de textualidade devem ser respeitadas. Assim, ao invés de um amontoado de palavras e frases, teremos um texto. Mas quais são as principais características, os principais elementos que compõem a textualidade de um texto? Esses elementos são a coerência e a coesão. Reconhecer um bom texto, como nós vimos, é relativamente fácil, porque nós estamos circundados por eles. Daí a questão da textualidade. Mas como podemos reconhecer, identificar um texto sem textualidade, um texto mal formado? Para compreendermos isso, elaboramos um texto, criamos um texto em que não foram respeitados os critérios, os padrões de textualidade. Seriam, portanto, um texto mal formado. Vamos acompanhar, então, um pequeno texto elaborado para essa aula, para que vocês conseguirem identificar por que ele não é um bom texto, porque ele não tem textualidade. Eu adoro pescar. Pescar é uma atividade produtiva muito importante, apesar do preço do peixe ser muito alto.
Também todos os peixes devem ser preparados com alecrim. Assim, a economia brasileira pode crescer, independentemente do preço do petróleo. Estranho, não? O texto começa falando do prazer de pescar e termina falando de economia. Além disso, ele apresenta repetições desnecessárias. Esse texto é um mau texto, é um texto mal formado, porque nele não são respeitadas as condições de textualidade. Quando eu mudo de assunto, eu mudo de tema, sem apresentar nenhuma indicação, nenhuma orientação para o meu leitor, eu estou infringindo a coerência. Quando eu utilizo repetições desnecessárias e que não acrescentam nenhuma informação ao texto, eu estou infringindo a questão da coesão. Como vimos, a coerência e a coesão são os principais critérios para o estabelecimento da textualidade, para que um texto se constitua um texto. Mas o texto que acabamos de ver, o fragmento que acabamos de acompanhar, tem solução. Vocês conseguem pensar em como esse texto, ou seja, como esse amontoado de frases, poderia se constituir num texto? Como que as condições de textualidade poderiam ser respeitadas? Bom, vamos apresentar então uma outra versão, uma reescrita, uma reelaboração dessa proposta de texto para que ele se constitua num bom texto, ou seja, para que ele respeite a textualidade. Acompanhem, por favor. Eu adoro pescar. Comecei a pescar quando era criança, na companhia do meu pai. Nós sempre íamos a um pesque-pague da nossa cidade. Quando não conseguia pegar nenhum peixinho, meu pai comprava alguns e levávamos para casa, onde minha mãe preparava assim que chegávamos. Hoje, continuo pescando sempre que posso. Para mim é uma atividade muito prazerosa.